Lula será ignorado por Trump no G7, pelo menos são as notícias que nós conseguimos confirmar até o momento. Será que Joesley Batista vai conseguir reverter essa situação? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou Ivan Kleber, falo diretamente de Londres, no Reino Unido. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026. Peço que você deixe o seu gol, melhor dizendo, o seu like, e faça com que o Pegavox chegue ao maior número de lares possíveis com as informações e com o trabalho que é feito aqui desde 2019. Então ajude na manutenção deste trabalho com o seu apoio, tá certo? Olha, nós peneiramos aqui algumas notícias, buscamos outras, conversamos com outras pessoas e descobrimos que o Lula tinha a intenção de encontrar o presidente Trump no G7 para tentar negociar a questão da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas e também tentar, de alguma maneira, reverter o cenário de possíveis tarifas de 25% via seção 301. A notícia que chega é que não, que o presidente Trump não irá receber Lula, ao contrário do que aconteceu na Malásia. Os senhores vão se lembrar daquela reunião na Malásia no final do ano passado, em outubro, mais precisamente, na última semana de outubro. Ali sim, o Lula, que fazia uma viagem pela Índia, foi lá, esticou um pouco a perna da viagem e encontrou o Trump na Malásia. O secretário Rubio não gostou daquele encontro, mas ele aconteceu. Apesar que não saiu muita coisa dali. A ideia era repetir agora na questão do G7, porque ele, Lula, embora o Brasil não faça parte do G7, o Lula foi convidado, né, o Brasil, melhor dizendo, foi convidado a enviar um representante para a cúpula do G7, que acontece no final do mês de junho, na cidade de Evian, na França. Dito isso, o presidente americano, então, receberia aí uma proposta de um encontro na agenda. Encontro esse que, repito, até o momento, então, não deve acontecer. O que pode ter acontecido? O que mudou de outubro do ano passado para junho deste ano? Bom, a especulação é de que, sim, em algum momento entre outubro e dezembro do final do ano passado, a administração Trump, mais precisamente o presidente Trump, fez algum acordo com o Lula. Seja lá qual for o, o qual for o acordo, né? Qual foi o acordo, melhor dizendo, segundo essas especulações que Paulo Henrique e eu conseguimos apurar, é que o Lula não cumpriu com o acordo. Alguém esperava o contrário disso? Pois é. Diante deste fato, agora Lula vai entender na pele o que é não respeitar um acordo com um lobo de Wall Street, né? Com alguém que cresceu no mercado imobiliário de Nova York, estou falando do presidente Trump. Diante desse não cumprimento do acordo, então, nós vimos várias ações e também fruto do trabalho realizado pelo pré-candidato Flávio Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, nas conversas lá nos Estados Unidos. Então, existe esse distanciamento da relação entre Trump e Lula. Devo ressaltar aqui um ponto importante. A seção 301, ela é puramente técnica. Os auditores que foram chamados para fazer os levantamentos relacionados aos questionamentos da seção 301, eles não olham se o Lula é de direita, esquerda, PT, socialista, o que for. Eles precisam fazer uma análise técnica. Existe sim a possibilidade do governo americano aplicar uma seção 301 a um governo de direita, por que não? O relatório, como nós podemos imaginar, foi péssimo, porque eles recomendaram 25% de tarifas, né? E alguns pontos do relatório a gente já teve acesso. Agora, em julho, nós temos uma auditoria pública, e eu já assumo o compromisso aqui com a nossa audiência do Pegavox. Se essa auditoria for transmitida em algum lugar e a gente conseguir o sinal, sem ter problema de direito de imagem, aquela coisa toda, faremos o possível para transmitir com tradução simultânea esta auditoria para a nossa audiência. É de interesse público e a gente vai, arregaçar a manga da camisa para fazer esse trabalho. Bom, dias depois, nós teremos a decisão do presidente Trump se aplica as tarifas ou não. Essa decisão é no dia 15 de julho. Tá? Agora, o Lula tentar essa conversa direta com o Trump, tentando pegar ele ali na hora do cafezinho, porque é disso que se trata, tá, pessoal? O Lula já tem que dar graças a Deus que ele foi convidado, tá lá no G7. Agora,
é até indelicado, diplomaticamente falando, tá aí uma pergunta que eu vou fazer para o ministro Ernesto agora, que ele faz parte aqui da bancada, tentar esse encontro bilateral assim em cima da hora, porque sim, está em cima da hora, tá? A agenda do presidente Trump no G7, ela já foi definida em janeiro, em fevereiro, não é uma coisa que você acorda de manhã, ou liga para o Trump que eu vou ver ele lá na França. As coisas não funcionam assim. As coisas não funcionam assim. A menos que seja alguma coisa emergencial, estou falando de guerra. E o Lula vai tentar desesperadamente o quê com o presidente Trump? Ele precisa abordar as questões da seção 301. Tá simples. Ô Lula, eu te dou aqui uma consultoria gratuita. Tá muito simples para você impedir as tarifas. Primeiro, essa coisa da regulamentação das big techs. Elimina. Pelo contrário, passe legislações que facilite o trabalho das big techs no Brasil e que, de fato, libere a liberdade de expressão no nosso país. Primeiro ponto. Fácil. Segundo, que o Brasil pare de importar produtos de países onde existem denúncias de trabalho análogo à escravidão. Acho que não está muito difícil. Permita que as empresas americanas, de alguma maneira, se integrem no Pix, não precisa mudar o Pix. Você pode ampliar o Pix, que é uma coisa completamente diferente. Já imaginou você ter um cartão no lugar do QR Code no seu celular e pagar com um cartão do Pix? Seria interessante, por exemplo, né? Pessoal, obviamente que eu estou aqui sendo bem trazendo ponto por ponto, sem me gastar muito tempo, né? Em cada ponto. Mas esse é um dos pontos. Ou seja, se você pegar ali linha por linha da seção 301, tem como impedir as tarifas. Agora, ir lá, conversar com o Trump, bater nas costas dele e dizer, Trump, tá aqui a jabuticaba, não sei o quê, não vai ajudar. Agora, quando o Lula fica chamando o Trump de nazista, não sei o quê, ele chamou, acho que no período de campanha, fez uma analogia, né? Se não fez, eu retiro o que disse aqui já agora para não ter problema. Mas diz que o Trump não conhecia o nordestino, o lampião, aquela coisa toda. Isso aí não vai resolver a questão do Brasil. Eu, no momento, 11 de junho, vejo um cenário onde o presidente Trump vai chegar no dia 15 de julho e vai dizer o seguinte: faltam 3 meses para a eleição no Brasil. O pré-candidato Flávio Bolsonaro já enviou uma carta ao secretário Rubio dizendo não coloque as tarifas. Vou seguir a orientação aqui, né, fazer levar aqui com seriedade a carta do senador Flávio e a gente joga essas questões lá para frente depois com um possível novo governo. Esse é o cenário mais crível, porque o governo brasileiro, pessoal, está se fazendo de vítima agora, mas é desde agosto do ano passado, se não me engano, final de agosto, que foi aplicada a seção 301, que ele teve tempo para fazer essas coisas que eu estou falando aqui agora. Tá? Aí tem uma questão outra, desmatamento, etanol, que aí sim, com um bom diálogo, você consegue postergar isso. Mas os principais pontos são ali, principalmente a questão da liberdade de expressão e a influência da China com produtos sem licença, né, de empresas americanas sendo comercializados no Brasil. O que o governo brasileiro jogou nos últimos meses foi com a carta da tal da soberania e dizendo, olha, se as tarifas vierem, será culpa do... Na época era culpa do Eduardo e do Jair Bolsonaro, no caso. Depois a culpa passou para o Flávio. Só que o que o governo não esperava é que talvez tenha sido um movimento extremamente inteligente por parte do governo americano, foi a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso deu... Não gosto de usar o termo checkmate, porque a gente não fala de jogo de xadrez aqui no Pega Vox, mas baralhou as cartas. Mas o que assustou ainda mais o governo Lula foi o fato da população brasileira, você não vai encontrar uma pesquisa que não aponte que mais de 50% da população brasileira apoiou a iniciativa americana de classificar o PCC e o Comando Vermelho. Perderam a carta, até a carta da soberania que eles mesmos criaram, eles perderam. E agora a gente está neste cenário.